Para encerrarmos, então, o período da manhã, gostaria de convidar o professor Paulo Sérgio Gomes, que vai falar sobre dinamometria isocinética na prevenção e reabilitação de atletas. O professor Paulo Sérgio é professor adjunto do Instituto de Educação Física da UERJ, coordenador do Laboratório Crossbridge, fellowship na Universidade da Flórida, mestrado e doutorado no Canadá. Muito obrigado, professor. Alô. Bom, imagino que está todo mundo já mordendo aqui os dedos, né? Cheio de fome. Inicialmente, quero agradecer aos meus colegas que antecederam a possibilidade de estar participando desse grupo, que tem sido de grande aprendizado para o nosso grupo como todo, e explorando novas avenidas. É interessante que vocês viram aqui se discutir muito o aspecto, por exemplo, morfológico, qualidade do músculo, tentando se detectar qual é o problema da lesão. Nós, normalmente, trabalhamos com desempenho. Por tradição, temos trabalhado muito mais tempo com pessoas saudáveis, mas, nos últimos anos, nós começamos a olhar para aquelas pessoas que não fazem atividade física e como é que a gente pode mudar a qualidade de vida dessas pessoas com atividade física. Então, a gente quer saber como é que a gente pode monitorar. Nós temos uma tradição do nosso grupo que a gente não consegue fazer nenhum estudo enquanto a gente não domina as técnicas e a qualidade da medida nossa não é testada e a qualidade. Então, quero mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Passa para frente aqui. Bom, basicamente, a dinamometria isocinética, curiosamente, eu, preparando essa apresentação, eu me deparei com os dados que eu tinha do Vasco da Gama, de um tempo atrás. Eu não quis trazer, porque eu achei que o momento não era esse, mas essa apresentação vai ser mais uma espécie de um teaser para animar as pessoas para a próxima, a gente poder fazer uma coisa um pouco mais profunda. Então, eu quero fazer só uma panorâmica, porque, por incrível que pareça, apesar das pessoas escutarem dinamometria isocinética, Cybex, King Kong e vários equipamentos, as pessoas, às vezes, têm um entendimento de isocinético um pouco diferente do que, na verdade, é. Primeiro, na atividade esportiva, você praticamente não vê atividade isocinética, por uma razão muito simples, conceitual, que vocês vão ver a seguir. Qual que passa aqui? Qual dos botões aqui? Ah, tá. Obrigado. Bom, então eu vou falar rapidamente, nesse tempo que me resta, características do movimento isocinético, eu não vou nem chamar de contração isocinética, mas de movimento isocinético, indicadores de desempenho e algumas evidências que eu trouxe aleatoriamente só para ilustrar o que eu vou apresentar. Bom, na verdade, não sei se todo mundo sabe, mas o equipamento isocinético ele foi desenvolvido para o joelho. Curiosamente, o meu primeiro orientador de doutorado, né, que eu acabei terminando com outro orientador, ele foi o primeiro cara a desenvolver uma cadeira isocinética. Ele foi discípulo do Peter Karpovich, que foi um dos fundadores do American College of Sports Medicine. Mas eu não estava fazendo isso com ele lá, eu estava estudando limiar anaeróbico. Naquela época, eu não tinha tanto interesse no trabalho de força quanto eu passei a ter depois que eu fui trabalhar com o Michael Pollack, que é uma pessoa conhecida por todo mundo, e uma pessoa, assim, infelizmente, que nos deixou há algum tempo. Mas eu comecei a ver que o treinamento de força estava pouco levado a sério ainda na nossa área. Bom, e, basicamente, vocês estão vendo aqui à esquerda uma foto do laboratório, e nós temos, há uns anos, a dinamometria isocinética, mas para estudar alguns aspectos da força. Por exemplo, a gente queria saber como é que funcionava a oxigenação cerebral, a oxigenação muscular, fazendo espectroscopia no infravermelho próximo. Então, fizemos em várias situações com atletas, por exemplo, vocês estão vendo ali à direita, atleta da Seleção Olímpica Brasileira de Vôlei, aqui na frente, o estudo com suplementação de arginina, e aqui na frente, vendo os intervalos de contração e ver o que acontecia com a oxigenação e o volume sanguíneo no músculo e no cérebro, vendo o fenômeno antecipatório. Quer dizer, uma série de coisas. A gente usava mais isso para a área de pesquisa, e, nas horas vagas, a gente fazia consultoria para alguns clubes de futebol, como fizemos para o Vasco, para o Fluminense, e algumas outras modalidades, como hóquei na grama, etc. Bom,
Primeiro, uma coisa importante, atividade isocinética no esporte praticamente inexiste. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, só é isocinético se você consegue manter a velocidade constante. E, para isso, você precisa de uma máquina, que a velocidade basicamente é constante, com duas exceções. No início do movimento, no final, por razões um pouco óbvias, né? Porque você tem que acelerar. Nem uma Ferrari consegue chegar de 0 a 100 sem gastar um pouquinho de tempo. Então, a mesma coisa acontece com a atividade isocinética. Quando você começa o exercício, ele acelera, depois chega até a velocidade estabelecida, e quando vai chegar no final do exercício, também tem que desacelerar. Então, você normalmente descarta os valores iniciais e os valores finais do teste. O interessante, então, que o movimento é realizado em velocidade constante em toda a amplitude do movimento, exceto nessas duas situações que eu falei para você. A tensão máxima é desenvolvida em todos os ângulos e toda a amplitude do movimento, mantendo a velocidade constante. O sistema do Cybex, de qualquer um desses equipamentos, ele tem um servomotor e tem uma célula de carga. Então, quando você estabelece uma velocidade qualquer, ela vai fazer aquela velocidade independente da força que você vai aplicar. A gente espera que a pessoa aplique a força máxima. E a gente tem como controlar isso, porque a gente já conhece a pessoa, a gente pode estabelecer um valor mínimo. Se não tiver um valor mínimo, o aparelho nem anda. Então, você pode estabelecer isso para você pegar aquele que fica fingindo que está fazendo força ou não está. Muito bem. Bom, outra coisa interessante é que a possibilidade de você medir o ponto mais forte na amplitude do movimento. Apesar de a velocidade ser constante, a força é diferente, dependendo da angulação que você está. E dependendo também da velocidade que você vai usar no teste. Então, mede a força em diferentes velocidades. Tem estudos que apresentam todo tipo de força. Normalmente, 60 graus por segundo, 120 e 150 graus por segundo são os mais usados. Mas alguns estudos usaram 350 e até 400. Se a velocidade for muito alta, é muito difícil você fazer a pessoa fazer força, porque a velocidade é muito rápida. Tu imagina uma extensão do joelho a 300 graus por segundo. É praticamente impossível. Permite contração muscular máxima através de toda a amplitude do movimento articular. Então, isso é muito interessante, porque, dependendo da lesão, por exemplo, as pessoas que trabalham com cirurgia, atletas que voltam em recuperação, você pode muito bem comparar o lado lesionado com o lado sadio e você vê se... Porque existe uma diferença muito pequena quando a pessoa está normal. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Então, o que acontece? Você consegue monitorar isso. E a vantagem desse tipo de exercício é que você pode estabelecer o grau que você quer, ou seja, você quer fazer só 30 graus, 40 graus, 50 graus de amplitude do movimento. Porque muitas vezes o atleta chega até você com alguma limitação articular, então você não quer causar nenhum dano. Então, à medida que o fisioterapeuta vai fazendo o trabalho lá para aumentar essa amplitude do movimento, você vai testando em amplitude maior, até que ele faça o movimento todo. Bom, então, você tem carga máxima em toda a amplitude do movimento, salvo se ele não estiver fingindo que está fazendo força. Então, você tem que monitorar isso. Objetivo reprodutivo de fácil quantificação. Apesar, a gente não pode esquecer que, em muitas situações, a variabilidade dos resultados é um pouco grande. Mas nós já testamos isso no laboratório, protocolos aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade, ou velocidades aleatórias, e você pode chegar a um valor bastante confiável. Correlação intraclasse acima de 0,8. Seguro, principalmente em pessoas com história de lesão. Então, o que eu acabei de falar, você pega uma pessoa que tem uma limitação articular, então você pode estabelecer o aparelho, ele vai fazer o movimento até um determinado ponto e para. Além disso, você pode botar 2 travas mecânicas. Caso dê algum problema, ele não passa daquela amplitude. Bom, nem tudo são flores, né? O gesto motor incomum na maioria da parte das atividades esportivas. Não é comum. Então, ninguém vai ficar treinando isocinético a vida toda. Então, a gente recebia um atleta, por exemplo, uma época que a gente trabalhava com o Fluminense, o atleta foi fazer trabalho com a gente, depois de um mês, a gente já tinha mudado para o isotônio, porque a gente já tinha recuperado toda a amplitude do movimento, a extensão do joelho, e começamos a mudar e fazer propriocepção e outras atividades. E, no final, já estávamos até
começando a fazer bola com um atleta na quadra. Isso realmente melhora consideravelmente. Nem todos os gestos motores podem ser testados de maneira adequada. Se vocês olharem numa próxima slide, vocês vão ver o seguinte: o isocinético funciona todo em cima de uma coluna que tem um eixo, que você pode levantar essa coluna para cima, para baixo, andar para um lado para o outro, mas tem que estar alinhado com aquele eixo. Então, qualquer movimento que você fizer vai ter como referência aquele eixo. Não tem outro jeito. Ele foi desenvolvido inicialmente para a extensão e flexão do joelho. Mas tem vários outros movimentos que você pode fazer. Por exemplo, que vocês viram ali do voleibol da seleção brasileira, eles estavam tendo uma série de lesões e a gente queria saber se eles estavam muito fortes ou muito fracos. Na verdade, eles estavam fortes demais. A lesão não era por causa disso. A lesão é porque era... Você imagina quantas vezes uma seleção brasileira olímpica bate a bola. Quantas vezes ele corta? Milhares. Então, eu falei para o preparador físico, olha, eles não têm problema nenhum, eles têm, inclusive, muito mais força que a média da população. Só que eles fazem esse mesmo gesto motor centenas de vezes, muito mais do que uma partida, às vezes. Tá? Então, eles têm mais é que descansar um pouco. Bom, outra coisa que muita gente não sabe, esse tipo de equipamento tem uma série de movimentos que você pode fazer. Você pode trabalhar no modo concêntrico e concêntrico, ou seja, você faz força para ir e força para voltar. Concêntrico e excêntrico, você faz força para ir e resiste para voltar. Então, tem uma série de possibilidades. Então, você pode trabalhar com concêntrico, 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 excêntrico, 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 concêntrico, e também pode trabalhar com isométrico. Então, muitos atletas, às vezes, chegam ao laboratório e não estão fazendo nem muito gesto motor. Então, você pode fazer só atividade isométrica. Bom, e velocidade? Você pode escolher a velocidade que você quiser. No laboratório, a gente usava de 50 a 60, 120 a 150. Nós testamos várias e vimos que essas eram as que davam as informações mais confiáveis. Se você aumentar demais a velocidade, diminui bastante a confiabilidade. E se você diminui demais, a atividade é muito pesada para o atleta. Bom, se você reparar aqui no meio, muito tempo que eu uso isso aqui é antena de carro, não? Então, esse aqui é o eixo central aqui, ó. Aqui, ele tem que estar alinhado ao joelho. Tá? Mesma coisa aqui, ó. E você pode testar tanto de um lado como do outro. Então, você vira a cadeira para um lado ou para o outro, você pode testar o lado lesionado e o lado não lesionado. Você sempre vai usar como comparação, como a gente viu aqui, todas as apresentações de vocês aqui, todos vocês mostraram sempre comparando o lado sadio com o lesionado. Então, a gente faz isso, a mesma coisa também. Tá. E o que você está vendo ali em cima, aquele quadro aqui, mostra a quantidade de exercícios que você pode fazer. Com certeza, eu sei que você não pode fazer, é o da coluna, porque é um exercício completamente diferente e a carga que a pessoa sustenta, a correção pela força da gravidade é inadequada. Então, o resultado do estudo, da medida, é muito fraca. Mas funciona bem. Então, você está vendo aqui em situações diferentes, tá? Do estudo da seleção brasileira, ali o estudo de suplementação. O que a gente estava vendo ali? O que acontece em termos de oxigenação na hora que o cara está fazendo a contração? Será que consegue funcionar aqui? Pode ligar só um minutinho para eles verem. Pode? Aqui mesmo? Bom, não assustar muito, mas assustava as pessoas que passavam na porta do laboratório, porque todos os testes que a gente fazia lá, a gente fazia como se quase a gente estivesse competindo. Era exigência máxima. O atleta está acostumado a fazer o máximo, né? Então, a gente testava primeiro os protocolos na gente, para depois a gente fazer nos atletas. Era muito comum isso. Bom, agora é interessante, tem várias variáveis, são várias as variáveis que podem ser usadas num estudo isocinético. A mais conhecida, né, é o pico de torque. Ou seja, aonde que a pessoa está fazendo a maior força ali. A medida pode ser dada em newton-metros,
ou em outra unidade, mas newton-metros normalmente é o referencial. E se você olhar no gráfico ali à direita, o pico de torque está lá em torno de 150 newton-metros, e nesse caso ali, o ângulo do pico de torque foi de 37 graus. Muito bem, agora isso não quer dizer que vai ser igual para todo mundo e não vai ser igual para todas as velocidades, né? E dependendo também se você vai usar o modo concêntrico, concêntrico, excêntrico, concêntrico, concêntrico, excêntrico, etc. Bom, além disso, você tem outras coisas que você pode ver. Você pode ver o torque do ângulo específico que você quer. Então, você pegou um atleta que está vindo de uma lesão, está no processo de recuperação, você pode ter aquele ângulo que interessa a você, você pode testar naquele ângulo sempre. Outra coisa, se você está fazendo um treinamento com ele, porque tem algumas pessoas que usam o Cybex no início para a pessoa ganhar algum tipo de condicionamento físico, não só recuperar, mas ganhar condicionamento físico. Então, você pode fazer séries e você pode calcular o trabalho que ele está fazendo numa repetição, você pode comparar o trabalho que ele faz em diversas repetições, numa série, em 3 séries, etc. E ver, por exemplo, recuperação de uma série para outra. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer com o trabalho total disso. E, é claro, com velocidades diferentes. Nesse caso aqui, o exemplo com 90 graus por segundo. Bom, se você for olhar a literatura, esses artigos de referência aqui nunca saem de moda, porque ninguém mostra muito diferente disso. Então, praticamente não muda, o pico de torque não muda entre as velocidades de 0 a 60 graus por segundo. Mas, a partir daí, diminui linearmente com o aumento da velocidade. Como eu falei anteriormente, se você aumentar muito a velocidade do movimento, o pico de torque vai diminuir. Se você aumentar demais, é porque fica difícil da pessoa, inclusive, fazer força, porque lembra que ela faz força com algo que está sempre na mesma velocidade, não importa quanto você fizer. E se você fizer pouca, se a velocidade for muito lenta, é mais fácil fazer isso. Se for muito rápida demais, se for 300, por exemplo, é muito difícil de você conseguir fazer um movimento. Tanto quando você faz concêntrico, concêntrico, ou quando você faz concêntrico e depois você resiste para o excêntrico. Então, com o aumento da velocidade, o pico de torque acontece mais tarde na amplitude do movimento. Também isso já foi mostrado, mas a variabilidade é muito grande, porque se você pegar pessoas com segmentos muito diferentes, proporcionalmente membros inferiores mais longos, você pode ser que esse resultado seja um pouco diferente também. Outra coisa é o ângulo do pico de torque. Isso é importante quando você está testando pessoas que vêm aí de um período de inatividade muito grande. Então, eu posso ver em que angulação que ela fazia antes, ou o lado não lesionado, e o que ela está fazendo agora. Então, não só o pico de torque, mas qual foi o ângulo que teve o pico de torque, se ele mudou ou não. Ou o pico de torque, ou de qualquer ângulo específico do seu interesse. Ainda tem outras medidas que você pode falar, mas isso vai levar um tempo para a gente discutir um pouco sobre isso em outro momento. Então, eu posso calcular índice de fadiga. Aliás, os protocolos mais difíceis de fazer são relacionados à fadiga, porque a pessoa tem que fazer um teste para você saber qual é o máximo que ela faz. E depois você vai fazer um teste para ver quanto tempo ela chega a 50% daquele máximo que ela fazia. Então, sabe, você não queira convidar ninguém para fazer isso, você vai perder um amigo. É realmente uma classe extenuante mesmo. Você pode ver aceleração e pode ver taxa de desenvolvimento da força, que no esporte é muito importante também. Vou mostrar algumas evidências. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo do pico de torque no modo concêntrico, né? E você está vendo com aumento da velocidade, no caso aqui, 60 graus por segundo, 120 graus por segundo, 300, 450. Não tem como fazer igual isso. Então, até 60 graus, isso aqui não vai mudar muito. Daqui de 0 até 60 graus não vai mudar muito. Mas, quando você aumenta mais a velocidade, isso faz diferença. Então, aqui o quadríceps ali isquiotibiais, ou seja, nós estamos fazendo extensão e flexão, e o teste foi feito no método concêntrico-concêntrico. Outra coisa, quando você vai comparar seus dados com a literatura,
você tem que ver também se as pessoas estão fazendo concêntrico, concêntrico ou concêntrico excêntrico, porque a eficiência mecânica é bem diferente. E falando de eficiência mecânica, tem que lembrar o seguinte, quando você vai usar um teste como uso cinético, seja qual for o equipamento, vocês vão ver que a eficiência mecânica é bastante diferente, porque não é um gesto que você está acostumado. Você não faz atividade isocinética todos os dias, aliás, você não faz dia nenhum, né? Então, quando o cara fala que usa roldana, que usa elástico, isso não tem nada a ver com isocinético. Isocinético, a velocidade tem que ser constante. O número de graus por segundo naquela amplitude tem que ser igual, salvo naquelas duas situações. Então, se você olhar o torque dos dois músculos, vocês vão ver a diferença muito grande entre uma e outra. Então, isso nos leva a ver qual a importância dessa relação de quanto você faz de extensão e de flexão. Isso tem alguma importância, mas, mais uma vez, eu vou chamar a atenção para a variabilidade dessa informação. Então, aqui eu tenho exemplos de curvas. Eu tenho uma curva normal. Essa aqui é um teste normal. Flexão e extensão. E esses aqui são todos testes atípicos, provavelmente de algum tipo de lesão. Algumas vocês chegam a ver como se fosse, a gente chama de estatística, uma curva bimodal. Tem duas modas assim, né? Então, e isso muda. Tem estudos na literatura mostrando que, com o tempo, a pessoa vai recuperando e aquela curva vai retificando. É muito comum chamar de o invertido. Essa aqui também, ó. Essa aqui, que vocês estão vendo, por exemplo, uma curva normal, esse U invertido aqui, e essas duas curvas aqui são de uma tendinopatia. Então, pior que melhora, né? Você sabe que vocês que tratam, sabem que melhora. Agora, essa é a indicação de desempenho que, para quem vai voltar a jogar, isso é muito importante. Outra coisa é o índice de assimetria, que muita gente usa e, de um lado para o outro, ou de um lado lesionado para o lado não lesionado, ou ex-lesionado, quer dizer, de recuperação, se você tiver em torno de 15 graus, a diferença é considerada aceitável. Então, você pode conviver com essa diferença. Então, o lado preferencial versus o lado não preferencial, o lado lesionado versus o lado não lesionado. Outros, por exemplo, o declínio. Então, você vê lá o pico de torque inicial menos o pico de torque final, dividido pelo inicial, vezes 100. Então, você pode ver o declínio. E esse declínio vai mudando com o treinamento, com o tratamento, com a recuperação do gesto motor daquela pessoa. E é claro que esses valores são diferentes, dependendo do grupo muscular, da articulação que você está trabalhando. Isso não é um padrão para todos, não, mas a ideia de se usar esse tipo de avaliação vale para qualquer um. Bom, algumas pessoas chegaram a arriscar a relação entre tipo de fibra e um determinado declínio com o treinamento, mas isso aqui, eu devia ter tirado fora isso aqui, porque isso aí não dá para... Bom, índice de assimetria, olha só a variabilidade, de 50% a 80% em média, levando em consideração toda a amplitude do movimento. Então, essa relação é mais elevada em velocidade do mais rápido. Agora, quando esse valor aqui de cima, de 50% a 80%, ele se aproxima de 100%, provavelmente a capacidade funcional da pessoa está bem implementada já. Eu, há algum tempo, venho tentando ver se eu consigo fazer a minha flexão na cadeira flexora, né? Tento fazer próximo da extensora. Não consigo ainda, mas está perto. Já senti que eu melhorei bastante e dá para melhorar. E o André está medindo a minha evolução, fazendo eco-intensidade. Então o torque... essa aqui que é uma coisa que estão começando a usar agora, então isso não está muito claro para mim, ainda não fiz na prática isso para ver a verdade. Essa aqui é a relação comum, todo mundo faz. Você vê o pico de um contra o pico de outro. Agora tem um que eles chamam de relação HQ funcional. Tá? Então, extensão do joelho é o torque excêntrico máximo dos isquiotibiais dividido pelo torque máximo concêntrico do quadríceps. E flexão do joelho, torque concêntrico máximo dos isquiotibiais dividido pelo torque excêntrico máximo do quadríceps.
Segundo ele, e isso é calculado separadamente para cada velocidade de contração. É um pouco complexo para a gente discutir isso aqui, mas eu quero só mostrar graficamente para vocês ficarem com isso na cabeça, e quem tiver interesse, eu posso depois conversar a respeito disso, inclusive dar as referências sobre isso. Então, esse aqui é o exemplo da relação do pico de torque, e essa ali, relação ao ângulo específico. Então, essa aqui é o método convencional, que todo mundo usa. Tá? Concêntrico é lá positivo, e o excêntrico, esse valor negativo. Você repara que é muito diferente. O funcional é muito diferente desse tradicional aqui. Então, esse é um que eu preciso trabalhar com os dados que eu tenho, os dados do Vasco antigo, né, do Vasco profissional, na verdade, e vamos ver como é que isso funciona. Então, se isso for do interesse de vocês, eu posso depois encaminhar. Mas isso é só uma ideia para chamar a atenção que a gente pode melhorar essa relação com o pico de torque. Bom, fui rápido, para ninguém ficar com raiva do palestrante, sendo útil. Eu estou deixando 2 endereços aqui. O quinantropo.org tem toda a relação dos nossos artigos publicados, se vocês tiverem interesse. Alguns deles são abertos, então vocês podem baixar eles diretamente do site. E aqueles que não forem, puderem ser baixados diretamente, vocês podem me pedir que eu possa mandar. Isso faz parte do acordo acadêmico. E, para quem está interessado também no aspecto morfológico, né, medidas morfológicas, se vocês entrarem naquele quinantropo.org, tem uma série de informações da área morfológica que, na verdade, foi montado para os alunos de graduação, mas que, geralmente, eu posto as informações lá de publicações, tem material de consulta, tem vídeo, tem tudo. E tem uma novidade, né, que, infelizmente, é uma novidade, mas, infelizmente, aconteceu isso. O meu orientador de mestrado, da universidade, que é a minha alma mater, Universidade de Saskatchewan, faleceu aos 89 anos. E ele foi um cara que fez um trabalho fora de série com relação ao estudo longitudinal de crescimento e desenvolvimento em crianças canadenses. E depois fez um estudo também longitudinal de qualidade óssea. Então, em respeito e homenagem a ele, eu fiz um editorial para uma revista brasileira e coloquei lá no quinantropo.org uma homenagem a ele, que tem toda a produção dele. E eu sei que, escutando aí vocês falarem sobre trabalhar com a maturação, e tem todas as informações, inclusive como predizer estirão de crescimento, o peak height velocity, a velocidade de pico das crianças. Então, estão todos nesse site, e lá você pode ver todas as referências, e eu tenho praticamente as mais importantes que você vai precisar. Eu não hospedei, porque várias têm copyright, então, quem precisar, eu posso também encaminhar. Então, esse aqui está lá no Bailey's Legacy, que é o nome dele, era Donald Bailey. E esse aqui está mais a parte de fisiologia do exercício, que tem os projetos, inclusive, que a gente trabalha em parceria com esse grupo aí, fora de série. Parabéns a vocês pela empreitada aqui, né? Vocês têm disposição mesmo para levar isso à frente. E onde eu puder contribuir, conte comigo. Obrigado a todos. Se tiver alguma pergunta, agora ou depois aqui da apresentação, fique à vontade.